tudo bem? Aqui é a Michelle e eu vim aqui para nossa terceira aula, o sono do bebê por faixa etária, aulão na prática aqui que a gente está fazendo no nosso canal. Espero que vocês estejam gostando aí da nossa sequência de aulas. Se estiverem gostando, já deixe um like aqui nesse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o sono do bebê de 4 a 7 meses. Fase bem marcante aí no primeiro ano de vida da criança, aliás, nos 2 primeiros anos, que é mais ou menos quando acontecem as regressões de sono e a gente parece que tem outro bebê aí dentro de casa. Bom, vamos lá então, cuidar do soninho aí do bebê de 4 a 7 meses. O que vocês fazem nessa fase pode ditar todo o comportamento do bebê aí nos 2 primeiros anos de vida. Primeira coisa para a gente entender é que é nessa fase que acontece a primeira regressão de sono da criança. Então, o que isso quer dizer? Essas regressões, elas são muito ligadas aos aprendizados, geralmente motores que a criança tem. Então, a criança começa a rolar. Eu já vou falar aqui da criança que rola aí perto dos 4 meses. Mas a criança começa a rolar, ela começa a brincar um pouquinho mais com sua mãozinha, com o seu pezinho. São fases de desenvolvimento muito importantes. E aí o que acontece é que essa criança começa a lutar para dormir. E acontece aí essa primeira regressão de sono do bebê a partir de 3 meses e meio até 4 meses e meio, 5. Tem uma mudança de padrão aí de sono bem forte nessa fase. Então, como que a gente tem que lidar? A primeira coisa é prestar atenção nesses aprendizados. Então, a criança que já começou a rolar, se você ainda usa o coeiro, o suodo, se o seu filho ainda dorme enroladinho aí no pano, tome muito cuidado. É hora de fazer a retirada desse coeiro, desse suodo, porque a criança pode rolar, ficar com a cabecinha aí encostada num colchão. E isso pode prejudicar a respiração dela, é muito perigoso. Então, se você usa ainda, é hora de começar a retirar. Comece com o sono noturno, deixe nas sonecas que elas são um pouco mais supervisionadas, mas é hora de começar aí a retirada do coeiro. Os efeitos do reflexo de Moro, que é aquele reflexo que a criança tem, abre os bracinhos e tem a impressão que vai cair, isso acaba prejudicando bastante o sono, eles já são muito brandos a partir dos 4 meses, então você não precisa mais usar o coeiro com essa finalidade de minimizar aí os efeitos do reflexo de Moro do bebê, tá? Então tá na hora aí de começar a fazer essa retirada. A criança brincar com o pezinho, com a mãozinha, vocês vão perceber, ela vai ficando cada vez mais independente, percebendo que ela pode brincar sozinha. Dê oportunidade da criança curtir esses momentos, então deixa ela um pouquinho mais solta ali, né, no bercinho. Se ela estiver brincando com o pezinho, com a mãozinha, deixe, não tente interferir o tempo todo para a criança aproveitar essa parte do desenvolvimento. E como ela está nessa fase de segurar as coisas com um pouco mais de facilidade, tome cuidado se você tem alguma coisa dentro desse berço, gente. Tirem tudo, né? Brinquedo, roupas que tem fiozinhos, fitinhas, botões. Tentem deixar essa criança num ambiente mais seguro possível, porque ela vai ficando cada vez mais espertinha, cada vez mais independente, e então a gente precisa tomar bastante cuidado com a segurança aí do sono. Tem criança que tenta alcançar o móvel, por exemplo, então reparem se está numa altura segura, enfim, tomem todos os cuidados aí. É uma criança de 4 meses, 5 meses, ela é muito diferente de um bebezinho de 2, 3 meses. Então é hora de prestar bastante atenção aí na segurança do sono. E por falar aí nessa mudança de comportamento, existe uma mudança muito grande no comportamento da criança também, tanto na rotina alimentar quanto na rotina de soneca. Geralmente nessa fase já é possível a gente estabelecer uma rotina. Então, como que a gente começa com isso? Primeira coisa, com anotação, gente. Façam todas as anotações que vocês puderem aí de 7 a 10 dias. Geralmente a criança nessa fase já começa a mamar de 3 em 3 horas, ou até estica um pouco mais ou um pouco menos, mas você vai conseguir, com as suas anotações aí, entender o padrão do seu filho. E aí você anota se ele tá fazendo essas mamadas de nutrição, né? Não são mamadas aí para se aconchegar, para dormir, são mamadas realmente que ele mama porque está com fome, né? Então repare aí qual é o intervalo do seu filho e comece já a organizar uma rotina alimentar.
Nessa fase a criança fica geralmente acordada umas 2 horas de manhã e depois ela vai aumentando esse tempo acordada entre as sonecas. Então você consegue ajustar um dia de mais ou menos 3 cochilinhos por dia. Se seu filho ainda não consegue, fica 1h30 só acordado de manhã, não tem problema. Continue com a sua rotina de 4 cochilos, sendo que o último cochilinho, aquela sonequinha de emergência, só de meia hora ali no fim do dia para não atrapalhar o sono noturno, né? Então, geralmente a criança consegue uma sonequinha de manhã, outra sonequinha no meio do dia e outra sonequinha à tarde. Então, comece tendo um horário regular para o seu filho acordar. Isso vai te ajudar muito nessa organização da rotina diária. Então, se seu filho acorda e mama, ele vai fazer uma sonequinha umas 2 horas depois, ele já não precisa mamar para fazer a soneca, ele vai mamar quando ele acordar. Então, uma criança que mama a cada 3 horas e tem uma janelinha de sono de 2 horas de manhã, é até que tranquilo a gente organizar uma rotina que seja adequada e que a gente não associe mamar com todas as sonecas, porque senão a parte tanto de alimentação quanto de sono vai ficar só com a mãe, ela não vai conseguir pedir ajuda de ninguém, o que é bastante complicado, porque a criança passa mais tempo acordada, começa a dar um pouquinho mais de trabalho, a mãe precisa descansar também. Então, o ideal é que ela possa, nas oportunidades que tiver, contar com a ajuda de outra pessoa. Então, tente não associar o mamar com o dormir durante o dia também, né? Não só para o sono noturno, mas durante o dia. Uma ou outra mamada que calhar, por exemplo, uma rotina muito comum, a criança acorda às 7 da manhã e mama, então ela vai mamar às 7, às 10, às 1, às 4 e às 7. E nessa mamada de 4 horas a criança mama e dorme. É uma rotina muito comum para 4, 5 meses e está tudo bem se ela tiver esta soneca associada com a mamada. Não precisam ser todos os cochilos, mas um ou outro, não tem problema que a criança mame e durma, né? Isso não vai criar uma associação de sono. O problema é que quando a mamada acontece em todos os sonos, né? Se você ainda não faz, essa fase é muito, muito importante de começar a ter um ritual de sono repetido, consistente, sempre do mesmo jeito no final do dia. A partir de 6 horas, comece a diminuir o nível de energia do seu filho, diminua a luminosidade, barulho, tome cuidado com temperatura, com cheiros muito fortes, comece a trazer essa criança para um ambiente mais calmo, para ela dormir perto de umas 7h30 a 8 horas da noite, uma criança que acorda perto de 7, 7 e pouquinho da manhã e faz esses 3 cochilinhos, né? Então, umas 2 horas antes já começa a diminuir o nível de energia dessa criança. Ofereça as mamadas para ela nos horários adequados e comece um ritual de sono bastante repetido. Se você conseguir desassociar a mamada do ritual de sono, está ótimo. Agora, se o seu filho mama, dorme, mama direitinho, dorme e liga os ciclos de sono de madrugada, está tudo bem, não tem problema nenhum deixar a mamada aí dentro do ritual de sono. Agora, se seu filho acorda, começa a acordar de hora em hora, precisa ir pro peito para mamar só um pouquinho e já voltar a dormir, repense no seu ritual de sono. Tente tirar a mamada do seu ritual de sono. Você pode substituir essa mamada por um colo, um carinho, um conforto, se contar com a ajuda de outra pessoa, então o bebê vai aí dar um pouquinho mais de trabalho, uns 3 a 5 dias, mas depois ele vai acostumar a dormir fora do peito e vai melhorar o comportamento de madrugada. É nessa fase que começam as associações de sono, gente. Então, bebê que só dorme mamando, bebê que só dorme no colo, sendo ninado, não se esqueçam que eles vão crescer e vão ficar muito pesados e a nossa coluna não vai aguentar ninar e chacoalhar uma criança por muito tempo. Então, é nessa fase que vocês precisam começar a tomar cuidado com a forma que a criança adormece. Então, é importante o ritual de sono, é importante a rotina do dia e é importante avaliar a forma como essa criança adormece. É o tripé do sono saudável, cuidar dessas 3 coisas que eu falei para vocês, que é a rotina do dia, com 3 cochilinhos, ou 4, dependendo aí também do tamanho dos cochilos, eu já vou falar de soneca aqui.
tirar o coeiro, se vocês ainda usam, né? Cuidar desse ritual do final do dia, diminuir a energia da criança, organizar a rotina alimentar, fazer um ritual de sono extremamente repetido e tomar bastante cuidado com o que você oferece para o seu filho dormir. Oferece o peito, oferece o colo, oferece sempre muitos tapinhas, muita ajuda. Se você está dormindo por ele, né? Você pode correr o risco de à noite ele precisar de você diversas vezes só para manter o sono. É uma fase excelente para ensinar a criança a dormir, desde que ela tenha nascido a termo. Sono sempre a gente tem que pensar em idade ajustada e que ela tenha pelo menos 6 quilos, aumenta muito a capacidade de aprendizado da criança e a pineal dela já libera hormônio de sono suficiente para ela dormir por mais horas de noite. Então já é normal que uma criança de 4 a 7 meses acorde 1 ou 2 vezes no máximo de madrugada para mamar. O resto, se ela tem uma rotina alimentar certinha, pode ser por hábito. A gente falou até os 7 meses porque geralmente a criança demora um pouquinho aí para consolidar a alimentação sólida, que geralmente começa aos 6 meses. E depois de 2 pode passar para 1 mamada, mas isso é sempre é bom a gente verificar com o pediatra para ver se está tudo bem, se essa criança está ganhando peso certinho, se ela faz o xixi, o cocô dela certinho todos os dias. Então é bom avaliar com o pediatra quantas mamadas o seu filho ainda precisa de madrugada, quanto tempo ele pode ficar sem comer, né? De quanto tempo pode ser esse jejum da criança. Geralmente, uma criança que mama a cada 3 horas de dia, ela pode ficar de 4 a 5 horas sem mamar de madrugada. Um primeiro bloco um pouquinho maior de sono e depois vai diminuindo os intervalos. O que é mais ou menos normal é mamar entre 11 e meia-noite, depois mamar entre 3 e 4 da manhã e depois mamar às 7 da manhã. Isso é dentro do esperado. Se o seu filho faz isso, parabéns, ele não tem nenhuma dificuldade aí para ligar os ciclos de sono e provavelmente ele está acordando mesmo porque ele tem fome. E agora voltando um pouquinho só para o assunto de soneca, a gente falou que a rotina é muito importante. A soneca aí depende um pouco da necessidade de sono de cada criança, mas geralmente ela tem de 40 minutos até no máximo 2 horas, sendo que de 4 a 7 meses o ideal é não deixar o sono total do dia passar muito de 3 horas e meia, 4 horas no máximo, senão isso pode ter uma compensação no sono noturno. Pense sempre na quantidade de horas que seu filho tem à noite, então é importante garantir de 10 a 11 horas de sono noturno e o resto da capacidade de sono dele espalhar aí em 3 cochilinhos que sejam adequados para o seu filho. É normal também que a criança faça sonecas maiores ou menores de acordo com o passar do dia, faz a primeira ou a segunda soneca um pouco maior, a terceira mais curta ou não, ou a terceira maiorzinha e as outras mais curtas. Isso vai da necessidade de cada criança. O que é importante a gente observar para saber se essas sonecas estão adequadas é se essa criança acorda feliz, se ela se alimenta direito, se ela sorri, se ela brinca, interage com o ambiente, enfim. Se ela está no seu desenvolvimento normal, é porque está tudo bem, é essa quantidade de sono que cada criança precisa. Não comparem aí com as outras crianças, porque cada bebezinho é de um jeito, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Gente, essa fase é muito normal a criança passar a acordar a cada 2 horas ou a cada hora, então vocês não estão sozinhas. Pensem bem nessas 3 coisas que eu falei para vocês. É mais ou menos a base do nosso manual Tripé do Sono Saudável. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso manual, que é esse cuidado que a gente tem que ter aí a partir dos 4 meses, que é começar aí dar os primeiros passos no processo de aprendizagem para ensinar essa criança a dormir com pouca ou às vezes com nenhuma ajuda. A criança realmente absorve esse aprendizado e você consegue colocar no berço acordadinho depois de um ritual de sono adequado e uma rotina adequada do dia, e ela consegue dormir sozinha por várias horas, acordando realmente só para mamar, né? Deixa aqui nos comentários se vocês já passaram por essa fase, se estão passando, quais são as principais dificuldades, é tirar do peito, é fazer dormir fora do colo? Conta aqui pra gente, vou ter o maior prazer de responder para vocês, tá bom? Próxima aula, então, vamos falar do sono do bebê de 8 a 12 meses, né? Pra gente fechar aí esse primeiro ano de vida do bebê. Um beijão, até a semana que vem.